Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de agosto de 2025, né? E nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. E nós estamos estudando, já caminhando para o final, do capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Nós estamos aqui já no finalzinho do item 12. O item 12 é um item até bastante grande, né? Ele trata dos guias e controles de relacionamento com os médios. Nós já estamos caminhando para o final do item 12. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo todas as bênçãos que nós temos recebido e rogando ao Pai que nos abençoe, que nos fortaleça, e que a gente busque continuar aí a nossa caminhada, né? Vencendo aí, superando todos os obstáculos e que tenhamos força suficiente para realizar todo o trabalho que precisamos realizar, e vamos também sempre pedir a Deus que abençoe aqueles nossos irmãos menos felizes, aqueles que estão passando por momentos difíceis, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um desses nossos irmãos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, deixa eu tomar aqui o meu leitinho aqui quentinho, né? É bom. É bom para a garganta, é bom. E para levantar o astral também. Eu estou Oh, meio cansada. Então vamos lá. Eu vou ler um pedacinho do parágrafo anterior. entendeu? Amigos, o Hermínio diz assim: o espírito encarnado que se desdobra para manifestar-se a lures, quer dizer, longe, em outro lugar, está produzindo um fenômeno anímico de desdobramento e deslocamento espacial para ir ao encontro de um médium e, simultaneamente, um fenômeno mediúnico, pois funciona como entidade desencarnada que muitas vezes nem se identifica ou sabe conscientemente que ali esteve, né? Aí depois ele vai dizer, de outras vezes o espírito encarnado atua através de seu próprio organismo, também como espírito, na plena posse de seu potencial, de sua experiência, de seus conhecimentos acumulados ao longo de muitas existências. Isso pode ocorrer quando fala em regressão da memória, desdobrado, quando escreve por psicografia anímica, por inspiração ou desenha, pinta, etc. Aí aqui ele vai continuar. Este aspecto foi percebido com extrema acuidade por Frederic Mayer, que em sua obra acerca da sobrevivência humana tem isto a dizer. Aí esse Mayer vai falar o seguinte: o gênio mais completo seria, assim, a expressão da autopossessão mais completa, da ocupação e comando do organismo todo pelos elementos mais profundos do eu, que atuam com o apoio de um conhecimento mais perfeito e através de canais de comunicação mais seguros. Ele está querendo dizer o seguinte, que tem pessoas, né, não tem essas pessoas, às vezes você, jovens, crianças, que são considerados gênios, né? QI muito alto, são os gênios. Ele me diz o seguinte, que esse gênio mais completo seria assim a expressão da autopossessão, quer dizer, aquele que tem domínio muito maior do seu próprio corpo e da sua própria mente e dos seus conhecimentos adquiridos ao longo, né,
das existências. Então, aquela pessoa que tivesse facilidade, né, de acessar o seu subconsciente com facilidade e trazer de lá esses conhecimentos, ele chamaria de o gênio mais completo, que seria como a autopossessão. Então, a pessoa tem domínio, tem possessão sobre todo o conhecimento que ela já adquiriu. Já pensou se a gente pudesse ter a posse completa de todo o conhecimento que nós já adquirimos ao longo das várias encarnações? Seríamos considerados gênios. Gênios. Porque olha quanta coisa nós já aprendemos, coisa que nós não temos a mínima ideia. O domínio de várias línguas, né? Todo conhecimento. Então, ele fala sobre isso. Ele diz: o gênio mais completo seria, assim, a expressão da autopossessão mais completa, da ocupação e comando do organismo todo pelos elementos mais profundos do eu, que atuam com o apoio de um conhecimento mais perfeito e através de canais de comunicação mais seguros. Aí ele continua aqui. Páginas adiante, já está na conclusão, reitera ele esta interessantíssima observação, declara que o gênio, como dissemos, resulta de uma espécie de clarividência exaltada, mas não desenvolvida. A invasão subliminar que inspira o poeta ou o músico proporciona-lhe uma percepção mais profunda, mais vaga desse mundo invisível, no qual o vidente ou médio percorre, com a visão mais limitada, porém mais precisa. Então, esse gênio, essa pessoa que tivesse conhecimento de todo o seu potencial, de todo, ele também poderia, né, como um clarividente, ter a visão de todo o mundo espiritual. Então, olha só que coisa espetacular, que coisa fantástica seria uma pessoa dessa, que tivesse essa clarividência, né, de poder ver o mundo espiritual completo, e além de ter facilidade no domínio do seu próprio conhecimento. Isso vai ser, podemos dizer, o homem do futuro. O homem do futuro. O homem do futuro, o homem mais evoluído, o homem mais moralizado, ele vai ter mais facilidade de ter acesso ao seu conhecimento. Não estou falando do conhecimento do conhecimento que ele traz. Porque nós somos um arquivo espetacular. Imagina o conhecimento que, que nós temos, vamos supor, só nesse campo, de história, desde que nós, né, conhecimento histórico do mundo, de fatos históricos. Quantas línguas nós já teremos dominado, teremos falado, não é? Quanta coisa da área de ciência nós já teremos visto, vivido. E se você tiver esse conhecimento, essa facilidade de acessar o mundo espiritual, veja só que coisa espetacular. Você ter acesso ao mundo espiritual, ter acesso ao mundo espiritual, de ver os espíritos elevados, conversar com eles, trocar ideia com eles, receber informações. Esse vai ser o espírito do homem do futuro, né? Daqui a, quem sabe, dos 100, 200, 300 anos. Ele vai ter todo esse domínio, o gênio mais completo. Aí o Hermínio diz aqui: entendia, portanto, o eminente pesquisador britânico, que a genialidade se torna manifesta quando o espírito encarnado consegue vencer e dominar o organismo a ponto de fazê-lo dócil, instrumento da experiência, e saber de que dispõe nas amplitudes da sua memória integral. Não, leitor, não estamos fugindo ao tema
deste módulo, ou seja, o do controle. Estamos falando do espírito encarnado que assume o controle do seu corpo, não apenas no sentido de mantê-lo em bom funcionamento de rotina, mas para expressar-se através dele como o faria um médium encarnado. Para que utilizar o médium se ele dispõe de seu próprio corpo e sabe como utilizá-lo adequadamente? Né? Então, para quê? Vamos pensar numa pessoa encarnada que quer dar uma comunicação, que quer falar alguma coisa. Então, ela busca, no desdobramento do sono, um médium, né, para passar o seu conhecimento. E, às vezes, as pessoas nem sabem que aquela pessoa está encarnada. Então, aquele espírito desdobra no plano espiritual, ele vai até uma casa espírita, lá ele encontra um médium e ele dá a comunicação dele. No caso, olha o que ele diz. Para que fazer isso? Se você, como médium, como uma pessoa encarnada, você não precisa de. Você entra no estado alterado de consciência, num transe, entra num transe. Em vez de desdobrar e procurar um médico para falar, você tem acesso direto ao seu próprio conhecimento e fala dele. E fala dele. E começa a falar sobre tudo, sem precisar ir ao médium. Você tem acesso a todo o seu arquivo. Ao entrar em transe, como você já é muito elevado, você entra em contato com os espíritos maiores, dialoga com eles, e as respostas que eles te dão, você já pode contar para as pessoas, você mesmo, tudo desse processo anímico, né? Sem precisar do mediúnico. Porque quando você vai buscar um médium, aí já é mediúnico. Você faz o anímico que desdobra. Mas quando você vai dar comunicação através do médium, é mediúnico. Aí você misturou anímico e mediúnico. Isso aqui fica tudo anímico. Você acessando seu conhecimento falando. Agora, se você entrar em contato com os espíritos, aí é mediúnico. Mas é você ouvindo, conversando com os espíritos, relatando para todo mundo que os espíritos contam, você acessando o seu conhecimento, que é vastíssimo, trazendo de lá as informações, sem precisar do médium. Aí que ele diz: para que utilizar o médium? Se esse gênio, essa pessoa evoluída, se ele dispõe do seu próprio corpo e sabe como utilizá-lo adequadamente. Enfim, são amplas as especulações, mas já é tempo de colocá-las no ponto final, antes que o capítulo vire um novo livro por si mesmo, porque o autor perdeu sobre o assunto o controle que deveria ter mantido. Então, mostrando aqui, o que está mostrando aqui é o que vai acontecer no futuro. No futuro, nós não precisaremos do médium. Nós mesmos, espíritos já evoluídos, vamos pensar no espírito como Dr. Bezerra. Vamos colocar aqui. Dr. Bezerra, que a gente considera um espírito muito evoluído. Dr. Bezerra, quando quer entrar em contato com espíritos semelhantes a ele em evolução, evoluídos, ele vai buscar um médium. Ele mesmo entra em contato com esses espíritos. E se o espírito for evoluído, muito mais evoluído, ele vai usar como intermediário um outro espírito evoluído. Foi quando as pessoas falaram sobre essa coleção Fonte Viva, que é Fonte Viva, Caminho de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Ceifa de Luz e Caminho, Verdade, não, Palavra da Esperança, né? Livro da Esperança. Não, não, é o... Esqueci o nome. Aquele outro, não é o Livro da Esperança, não. É o anterior, que nós fizemos a leitura da irradiação. Esqueci o nome dele. Religião dos Espíritos? Palavras de vida eterna. Palavra de vida eterna. Porque os livros da coleção Fonte Viva são Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva, Ceifa de Luz
e Palavras de Vida Eterna. São 6 livros da coleção Pão de Vida. Eles dizem que esse livro, essas mensagens não são de Emmanuel. Apesar de estar lá Emmanuel, não são de Emmanuel. São de Jesus, que enviou para um outro espírito muito elevado. Esse outro espírito passou para Emmanuel e Emmanuel para Chico. Entendeu? Então, se Emmanuel, doutor Bezerra, né, vamos falar do doutor Bezerra, quiser conversar com o espírito superior acima dele, ele vai conversar. Ou então, vamos dizer que ele desejasse falar com Maria de Nazaré. Lembra? Maria de Nazaré mandou. Quando Maria de Nazaré mandou mensagem para o doutor Bezerra, ela emitiu a mensagem direto para o doutor Bezerra? Ela falou direto com o doutor Bezerra, Maria de Nazaré, quando ela disse que ele ia para um outro planeta? Ela falou direto com ele, Maria de Nazaré? Não. Ela mandou a mensagem através de uma emissária, se eu não me engano, chamada Celina, não é? Essa Celina, que é emissária de Maria de Nazaré, imagina o grau de elevação da Celina. Essa Celina é do livro 50 anos. Não sei, não sei. Eu sei que Maria de Nazaré, quando chegou a certa data, ela disse que o doutor Bezerra poderia, ó, acender. Eu vou falar Rose. Acho que Maria de Nazaré hoje já é o espírito puro. Eu acho que já é. Passado 2000 anos, eu acho que ela já é o espírito puro, tá? Meu entendimento. Ninguém precisa concordar comigo. A época que Jesus esteve aqui, Jesus foi o primeiro. Mas o tempo já não passou? Já passou. Então, eu acho hoje que Maria de Nazaré já é o espírito puro. Primeiro, por quê? Quando Jesus convida esses 2 espíritos para serem seus pais, Maria e José, vamos pensar cá entre nós. Quem seriam os espíritos que Jesus vai convidar, que eu acredito que foi um convite, né? Porque espírito puro convida, né? A serem seus pais da terra, num momento de uma dificuldade violenta, né? Ignorância imensa, violência imensa. Tinham que ser 2 espíritos mais do que preparados. A palavra preparada nem entrei. Para cumprir a missão. Missão que eles não podiam falhar. E que ele já sabe, quando convidou, já sabia que não falhariam. E a missão que não era uma missão qualquer. Era uma missão, a maior missão que já aconteceu aqui na Terra, depois da vida dele. Que era o quê? Serem os pais e responsáveis dele até que ele pudesse assumir a missão dele. Isso foi o quê? Infância, juventude, adolescência e juventude. Ele só sai de casa por volta dos 28, 30 anos. Até ele fazer criança, bebê, fase infantil, criança, adolescência, que José morre mais ou menos quando Jesus deveria ter os 14 anos por aí. Até essa fase, esses espíritos tinham uma missão que eles não poderiam falhar. Se um deles falha, desanda tudo. Entendeu? Se Maria não aceita o convite, Maria diz: não, não vou. Ou então, Maria, a criança não se dá para outro criar. Então, esses 2 foram chamados porque Jesus já sabia que eles, não importa o que viessem a enfrentar, não faliriam. Você sabe que você chamar 2 espíritos e dizer para ele: ó, vocês têm uma missão
que não vai ser fácil. Porque vocês virão numa época muito, muito difícil. Enfrentarão as coisas mais difíceis. Serão meus pais. Que espíritos seriam esses, gente? Que ele convidaria para serem pais deles, quase assim com ele. Né? Quase assim com ele. José veio cumprir a missão dele: ser pai, cuidador, educador e ensinar a profissão, porque naquela época era o pai que dava a orientação religiosa para o filho. Foi José que deu a orientação religiosa para Jesus. Era o papel do pai. Ensinar uma profissão, ser o cuidador, o zelador, fugir para o Egito na hora certa, não é? Proteger a esposa, o filho, aquilo tudo, enfrentando a calúnia. Lembra da calúnia? Que ela, né? A calúnia, os olhares das pessoas, aquela coisa nada toda. Ele cumpriu a missão dele e partiu. Dizem que a persona, que tem um texto que eu depois eu vou mandar para vocês do livro, se eu não me engano, Boa Nova, que fala do silêncio de José. Quase não se fala de José, né? Quase não se fala. E Maria, a mãe enfrentar tudo aquilo que ela enfrentou. Tudo aquilo que ela enfrentou. De ver o filho passar por tudo aquilo. Não é para qualquer um, né, gente? Então, na minha ideia, que você concordar, Maria e José já são espíritos puros, na minha opinião. Então, Maria, quando ela manda mensagem para doutor Bezerra, dizendo para doutor Bezerra que ele já poderia ir para outros planetas muito mais evoluídos que a Terra, pela tarefa, ela não fala pessoalmente com ele. Ela manda mensagem através de uma emissária. Celina. Celina que vai falar do doutor Bezerra. Percebeu? É a Celina que vai falar do Bezerra. Então, como Chico não ia receber essas mensagens da coleção Fundivila direto de Jesus. Uns dizem que foi de Emmanuel, foi de Emmanuel com Jesus. Eu acho que entre Emmanuel e Jesus teve um outro aí. E os espíritos mais evoluídos, eles não precisam de médiums. Eles conversam com espíritos mais elevados. Não precisa de médium. Esse será o nosso futuro, com o nosso grau evolutivo. É o que ele quer mostrar aqui. Imagina o domínio que o doutor Bezerra tem da das suas lembranças, do seu conhecimento, de tudo que ele aprendeu até hoje, com muito mais facilidade que nós. Não é não? Quando o doutor Bezerra quer acessar uma lembrança de uma vida que ele teve há mais de 1000 anos, será que ele encontra dificuldade? Não, ele acessa. É o que ele chama de autopossessão. Você tem a posse do teu corpo, do teu cérebro, da tua mente. É o que ele fala aqui, é o gênio, né? Isso é o nosso destino no futuro. Ter a posse de tudo isso, de todos, sem precisar do médium para dar uma ação de informação. Enquanto aqui na Terra tem muitos espíritos ainda inferiores, o médium precisa do médium. O espírito, para falar conosco, ele precisa do médium. Por quê? Porque grande parte das pessoas que estão no planeta ainda não tem essa mediunidade, né? Essa mediunidade. Então precisa de um médium. Mas quando todo mundo for espírito bem mais evoluído, a gente vai precisar de médium? Não. A gente vai entrar em contato com os espíritos com maior facilidade. Com maior facilidade. A gente vai ter contato com os espíritos. Vamos entrar aqui do. Só um minutinho, gente. Um minutinho só, por favor.
Vamos lá. Em 13, aspectos específicos do intercâmbio. Tivemos oportunidade de examinar, Lures, os comentários dos espíritos incumbidos de discutir, juntamente com Kardec, os problemas da comunicação entre encarnados e desencarnados. O confronto com depoimentos de outros espíritos, que examinaremos a seguir, nos dá a exata medida da coerência e universalidade dos ensinos provindos do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Isso é muito importante o que ele está dizendo aqui. Olha só, o confronto com, com depoimentos de outros espíritos, que examinaremos a seguir, nos dá a exata medida da coerência e da universalidade dos ensinamentos provindo do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Então, ele está querendo falar o seguinte para a gente aqui. Você só pode, né, aceitar o que vem do plano espiritual se a fonte é boa e confiável. Porque fontes tem um monte. Inúmeros espíritos querendo dar uma ideia. Mas nem todos são confiáveis. Por isso, quando a gente vai comprar um livro, né? Eu sempre faço assim, um livro espírita, eu leio, eu leio aquela orelha, né, que tem no livro, eu leio atrás, eu leio as páginas, né? Vejo se o autor é um autor assim, conhecido, mesmo que não seja conhecido, eu até quando acho o nome interessante, assim, aí cuidado também com os títulos. Entendeu? A gente também tem que tomar cuidado com os títulos, porque às vezes as pessoas, as editoras, botam os títulos dos livros e chamam atenção. Dependendo do título, tu já descarta. Quando vem assim os Anunnakis, sabe? Já ouviu falar da história dos Anunnakis? Tem os Anunnakis, essas coisas assim, eu já vou deixando de lado. E aí você tem que pesquisar, você tem que ler. E nós já temos uma base. Eu acho que nós, já pelos estudos que a gente faz, é porque a gente não, às vezes não leva muita fé na gente mesmo. Mas pelo que a gente já tem de conhecimento e de estudo, a gente já tem uma boa base para saber se o autor está viajando muito na maionese, entendeu? Porque se a gente tiver como parâmetro sempre a obra de Kardec, aí você consegue ver se a coisa está. Porque tem muita gente publicando coisas aí muito fantasiosas também. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Então ele diz que isso aqui é importante, tá? Por isso que ele diz: o confronto com o depoimento de outros espíritos nos dá a exata medida da coerência e universalidade dos ensinamentos provindos do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Às vezes, você pode receber, você pode ter um livro onde o autor, não espírita, dentro de um tema. E aí você confronta esse tema com a abordagem de um autor espírita. E você vê, ó, estão falando a mesma língua. Uma palavra ou outra um pouco diferente, não estão falando a mesma língua. Então, por exemplo, às vezes, eu vou fazer um trabalho, vou na internet, eu pego sites que são dos nossos irmãos evangélicos. Tem muita coisa boa do ponto de vista do evangelho. Às vezes, os autores são pastores, mas aí você vê o pastor, o estudioso, tem livros publicados. Então, você vai ler do ponto de vista do evangelho, a gente não está falando dos pontos espirituais, não, do ensinamento muito profundos, muito coerentes com o que a gente estuda do Evangelho. E aí você vai ver quem assinou aquele artigo é um pastor, é um padre,
que estuda o Evangelho e te dá, entendeu, informações com muita propriedade. O que ele falou aqui. Você vê se aquilo que a doutrina traz para você tem coerência, ou melhor, se aquele pastor, aquele padre, na orientação que ele está passando ali, se ele está sendo coerente com o que os espíritos estão dizendo. E tem muita coerência, sim, porque tem muita gente evangélica, católica, que publica obras muito boas sobre o Evangelho. Como também tem muitos pesquisadores espiritualistas, que não são espíritas, falando sobre perispírito, sobre várias questões que a doutrina espírita apresenta, e com muita coerência. Então você tem que ter esse olhar, esse observar. A gente não pode ficar preso apenas aos livros espíritas, não. Vocês já viram aquele livro Mãos de Luz? Tem um livro Mãos de Luz muito bom, muito bom. Tem vários livros muito bons, né? E que abordam essas questões. Eu só vou pegar um aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu tenho. As Parábolas de Lucas, não é espírita. O Livro de Ouro das Religiões, que não é espírita. E tem vários outros livros. Tem esse aqui também, que eu gosto muito, ó. Só para a gente ter essa. Ó, esse aqui, o efeito Isaías, Isaías profeta, né? O efeito Isaías, uma breve história do cristianismo. São livros muito bons e não são espíritos. Não são espíritos. O efeito Isaías é muito bom. É decodificando a ciência perdida da prece e da profecia. Efeito Isaías. Então, o que ele diz aqui sobre a coerência e universalidade dos ensinos provindos do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Então, isso aqui, começaremos com Silverback. Esse Silverback é um espírito de um indígena, não é espírita. É um espírito que, enquanto teve encarnado, foi um indígena. O sábio amigo espiritual do jornalista e médium em inglês, Maurice Barbanel, que também não era espírita, era espiritualista, médium. Recolhe suas observações do excelente livrinho Guia de Silverback, né? Organizado por Anne Doley, no qual o capítulo 6º, Problemas de Comunicação, é de nosso especial interesse aqui. Referindo-se ao médium, diz o espírito, você tem de vocalizar o que começa como imagem, pensamento ou ideia na mente do comunicante. Então, ele está tentando mostrar como é que esses espíritos fazem, tá? Fazem para passar uma comunicação para o médium. Olha só, ele diz, você tem de vocalizar o que começa como imagem. Então, na mente do espírito, tem a imagem. E ele está falando isso para o médium, que é o Maurice, que é o jornalista. Ele está falando para o médium dele. Você, dizendo que o médium tem, no caso aí, é psicofonia. Você tem de focalizar o que começa com a imagem. Então, é o espírito orientando o médium dele, como o médium vai falar para as pessoas o que ele está vendo. Então, orientando o médium dele. Você tem de vocalizar o que começa como imagem, pensamento ou ideia na mente do comunicante. Então, o médium vai ver uma imagem na mente do espírito,
um pensamento ou uma ideia. E ele tem que vocalizar isso. Aí, com o médio de transe psicofônico, o controle nunca é por 100% eficaz. O instrumento é o ser humano e o controle varia, o controle é o espírito, conforme o guia. E o controle, no caso, e o controle daquela comunicação varia conforme o guia bem-sucedido. Então, ele está dizendo que na psicofonia, é, a coisa nunca acontece 100%. Nunca acontece 100%. Por quê? Vamos imaginar que o médium vê uma imagem na mente do espírito. Mas será que, ao ver aquela imagem, ele está interpretando certo aquela imagem? Quantas vezes a gente vê alguma coisa e a gente diz assim: nossa, eu vi isso aqui acontecer. Aí o outro diz: não, não é nada disso, você interpretou errado. Não era isso que estava acontecendo. De repente, os fofoqueiros de plantão. Você vê uma mulher, vizinha sua, que você não conhece, você é vizinha nova, chegando de madrugada em casa, só sabe que ela é casada, né? O marido está em casa, ela chega de madrugada de carro, outro homem. Você vê a imagem, uma mulher casada chegando de carro, de madrugada, outro homem. Você dá a sua interpretação. De repente, aquela mulher é uma enfermeira, é uma médica, sai do plantão de madrugada, um colega dá carona para ela até a casa dela. Colega que o marido conhece. Entendeu? Isso acontecia muito com minha irmã, que minha irmã era da Polícia Federal, e ela morava em Teresópolis. Não, na época ela morava aqui no Rio. Ela trabalhava no aeroporto Santos, no aeroporto Galeão, expedindo passaporte. E morava em Jacarepaguá. E ela tinha um colega que morava na Curicica. Ela morava na Taquara. Na época não era expedindo passaporte, não. Era fazer aquele controle de bagagem, aquela coisa toda, né, que o agente da Polícia Federal faz. Então ela saía do plantão lá na Ilha do Governador, 2 horas da manhã. E cada plantão tem uma equipe, 3, 4, 5, né, companheiros, entre homens e mulheres. Então ela tinha um companheiro, um colega, que morava na Curicica, enquanto ela morava na Taquara. Então o plantão terminava 2, 3 horas da manhã, ela vinha de carona com ele. Ele deixava ela na Taquara, ali da Mapendi mesmo, né? E dali ele ia para Curicica. Era um colega de trabalho trazendo. Eu, que muitas vezes a pessoa interpreta, não, não. Você vê alguma coisa, mas qual será a sua interpretação daquilo que você está vendo? Será que o que você está interpretando é verdadeiramente a realidade? Tem um caso desse, né, Rose? Tem um caso no livro Céu e Inferno, né? Que o marido até se suicida, né? Porque ele chega lá, chega em casa e encontra um homem no quarto dele, não lembra? E era o pé. E o, e o cara estava lá resolvendo alguma coisa, não sei, era no quarto, era um negócio de um colchão, alguma coisa assim. Então, é o que ele diz aqui. Então, com o médio de transe psicofônico, o controle, quer dizer, o controle não está falando controle aqui não é guia, não. É a tomada vamos dizer assim, é você saber o que tá, como aquilo está acontecendo. O controle nunca é 100% eficaz. O instrumento, que é o médium, é um ser humano, e o controle, como você vai dominar aquilo, varia conforme o guia, o espírito, é bem-sucedido. Se é bem-sucedido ou falho da sua tentativa de se mesclar com a aura do médium, porque também tem isso. Às vezes, o espírito tem dificuldade também de se mesclar com a aura, a atmosfera espiritual do médium, porque ele tem que conseguir estabelecer essa sintonia, essa afinidade com o médium para passar a mensagem. Daí, muitas vezes,
O espírito não consegue essa total sintonia. Tem espíritos que até preferem. Uma vez eu li uma mensagem do Leon Denis, onde ele dizia, isso é uma verdade, porque você não vê a psicografia de Leon Denis. Ele preferia não enviar mensagens através da psicografia. Eu acho que a única que conseguiu foi Ivone Pereira, que tem algumas mensagens, né, de Leon Denis, e aquela outra, bem anterior ao Divaldo, esqueci o nome dela, que ela tem uns livros, romances muito bons. Esqueci o nome dela. Médium Antiga. Inclusive, ela que psicografava Victor Hugo antes do Divaldo. Eu esqueci o nome dela. Carmen deve lembrar. Ela tem livros maravilhosos. Não, é Médium Antiga. Esqueci o nome dela, esqueci o nome dela. Eu tinha alguns romances dela muito bons mesmo, né? É uma média antiga, já morreu há muitos anos ela. Era uma médium realmente, né? Então, ela, Leon Denis enviou mensagens através dela. É, tá, tá falando. Então é difícil. Aí o Leon Denis, eu vi uma declaração dele falando sobre isso. Uma mensagem que ele enviou, falou, que ele preferia não mandar. Até preocupado com essa questão de o médio desvirtuar o que ele vai falar. E como ele publicou muitos livros, né? Muitos livros, encarnado, ele já prevê. Então você tem, às vezes, uma ou outra, você conta nos dedos as mensagens que Leon Denis deu verdadeiramente, né? Ele tinha a Ivone Pereira. Uma vez eu li que muitos textos, psicografias dela com o Leon Denis foram até queimados por ela. Tinha uma época, né, que ela andou queimando umas mensagens, ela chegou a receber as mensagens do Leon Denis. Depois eu me lembro o nome dessa médium. Ela tem uns livros assim muito bonitos, muito bons, do Victor Hugo. Então ela diz aqui: começaremos. Essa mensagem que nós lemos é do Silvermark, né? Então, diz aqui: enquanto isto ocorre, o médio deve transmitir, se possível, a imagem, o pensamento, o quadro, a ideia que recebe da mente do comunicante. O médium pode estar cansado, enfermo, desarmonizado, de mau humor, faminto, bebendo, fumando demais. Tudo isso atrapalha. Tudo isso atrapalha. O médium, antes do trabalho, que come muito. Aí ele vai para o trabalho, e enquanto ele está dando a comunicação, o estômago dele está fazendo digestão. Isso influi. Então, antes de sair de casa, né, ele come assim, aquele pratão. Vou nem falar em feijoada, que ninguém come assim, é, à noite, né? Mas ele faz aquele prato de arroz, feijão, batata frita, bife, né? Ou galinha. Aquele, é, aquele pratão. Aí, dali a 2 horas, 3 horas, ele vai para a casa espírita. Ele vai para a casa espírita, e daí? Como é que fica? Na hora que ele está fazendo o trabalho dele, o estômago dele, ó, começa a fazer a digestão. E quando o nosso estômago começa a fazer a digestão, os gases, os ácidos que vão surgir aí, né? Olha a situação. Então,
isso tudo vai trazer problema. Ah, o médium fumou muito. O médium fumou muito. Cio da Gama, me vendo? Eu estava aqui, Cio da Gama. A grande médium brasileira, né? Cio da Gama. Os livros dela são maravilhosos. Romances maravilhosos. Então, o médico é fumante. Antes de começar a fazer o trabalho, ele vai lá fora, fuma um cigarrinho. Mesmo que depois ele entre, escove os dentes, na hora que ele está em trabalho, o fluido, que tudo é fluido, né? Começa a sair pelos poros. Começa a sair pelos poros. E você, na sala de trabalho, sente o cheiro da nicotina. Então, o que ele fala aqui? Ele diz aqui, ó, o médio pode estar cansado, o médio vai fazer trabalho cansado, né? Enfermo, está doente, com febre, desarmonizado, brigou no trabalho, brigou com a esposa, chega na casa espírita, vai sentar para dar comunicação de espíritos em desequilíbrio. Olha que moça que vai ser. Olha o trabalho que vai ter que dar para os orientadores espirituais. De mau humor, faminto, com de mal, demais. Mil coisas. Tudo isso afeta a maneira pela qual o guia, quer dizer, o espírito, em seu instrumento médio, deve ajustar-se. Claro, mas já imaginou isso? Você vai fazer seu trabalho de psicografia, aí você está alucinado com raiva e tudo mais. Como é que você vai conseguir estabelecer um bom contato com esse espírito para receber a comunicação, o pensamento dele? Então, o que ele quis dizer para a gente aqui? Esse espírito, Silver Bach, não é espírita, é o espírito de um indígena. O jornalista médio, esse Daniel, não é espírita. Aí o Silverbach, que é espírita, mandou essa mensagem. Eu pergunto a você, o que você leu aqui não está em acordo com o que a gente estuda da doutrina? É, está. Por isso que ele disse aqui, ó, no início, o confronto com o depoimento de outros espíritos. Silverbach trouxe uma informação que nós já ouvimos de Emmanuel, de Dr. Bezerra, de Manuel Filomeno de Miranda, espíritos ligados à doutrina espírita. Então ele diz, o confronto com o depoimento de outros espíritos nos dá a exata medida da coerência e universalidade dos ensinos provindos do mundo espiritual, sempre que a fonte é boa e confiável. Então você analisa o que o Silverbach colocou aqui, que é o espírito indígena, e vê que o que ele está dizendo está em acordo com o que a gente estuda da doutrina espírita. Isso significa o quê? A universalidade, coerência e universalidade dos espíritos. Então, a fonte é boa e confiável, porque tudo que ele falou aqui, que a gente estuda na doutrina. Então, o espírito, a mensagem, não precisa ter vindo de um espírita. É isso que o Eurípides está mostrando para a gente. Ele está querendo dizer, tem muita coisa boa por aí. Muita coisa boa. Você tem que analisar a informação e ver se está em coerência com o que os espíritos da codificação falam. Aí ele diz aqui, é como se tivéssemos a ler, em outras palavras, as mesmas observações de responsabilidade dos espíritos ligados à codificação. Entendeu? A gente pode até sublinhar isso. É como se estivéssemos a ler o que eu li aqui do Silverbach e outros, as mesmas observações de responsabilidade dos espíritos ligados à codificação. Então, se o espírito da codificação, ligado à codificação, lê isso aqui que o Silverbach falou, ele vai dizer, está correto? Está em acordo? Lembra
Aí, sabe que eu lembrei agora? Às vezes vem essas coisas na minha cabeça. Quando os discípulos de Jesus procuraram Jesus e disseram assim: Mestre, mandamos parar. Dois homens estavam nas estradas, pregando e curando em seu nome. Nós mandamos eles parar. Por quê? Porque eles não são do nosso grupo. Estão lembrando essa passagem? O que Jesus falou? Não, vocês não devem fazer isso. Se o que eles estão pregando e fazendo está em acordo com o que a gente faz, deixe eles continuarem. Porque Jesus não ia poder ter ao redor dele todos os homens de bem do mundo. Na verdade, ele não poderia jamais ter ao lado dele, conseguir chamar para ficar em volta dele todos os homens de bem do mundo. Então, muitos homens que não conheceram Jesus, que ouviram falar dele, ou não ouviram falar dele, mas receberam orientação de outros mestres, de outros profetas, de Isaías, Jeremias, né, que também não conheceram Jesus aqui na terra. Esses homens podem estar ligando. O exemplo diz Estevão. Estevão não conheceu Jesus, mas ele fazia tudo. Aonde Estevão aprendeu a ser o homem que foi, ser bom, o homem que era? Com as escrituras dos antigos profetas. Quando ele conheceu Jesus, quer dizer, quando Pedro apresentou os ensinos de Jesus para Estevão, cheio da dificuldade. Não, ele entendeu. É tudo isso que eu acredito. É tudo isso que eu acredito. Por isso que Jesus falou. Não, não parem, deixa eles continuar. Então você, tem muita gente que diz assim, eu só estudo o livro espírita. Entendeu? Como se não existissem outros bons autores abordando o que a gente estuda aqui. Pessoas que têm seus estudos, suas pesquisas, boas fontes. É o que Jesus falou. Não proíbam esses homens, que eles continuem fazendo. Foi que, como Estevão é. Será que Estevão faria diferente se, quando ele fosse para a mansão do caminho, Pedro não falasse de Jesus para ele? Ele faria a mesma coisa que ele já fazia. Ajudar, faria tudo isso. Era, era dele, era o né? Aí ele continua aqui. Aí ele vai trazer, olha só, ele vai trazer outra, agora o ensino de Kardec, para a gente comparar. Kardec diz assim: pode haver ideias subconscientes na mente do médium, ideias fortes, dominantes, que insistem em lançar seus tentáculos, porque estão tentando encontrar sua expressão final. Às vezes, o único meio de se livrar delas é expressá-las, em seguida anulá-las. Isso porque, às vezes, vocês percebem que ideias do médium foram expostas pelo espírito. Ele está falando do animismo. Ele está falando do processo anímico, o que a gente tinha estudado anteriormente. Às vezes, o único meio de se livrar dessas ideias é expressá-las e, em seguida, anulá-las, se elas forem boas, não forem boas. Isso porque, às vezes, vocês percebem que ideias do médium foram expostas pelo espírito. Espíritos de quem? Do médium. Às vezes, você vê que o médium está falando de coisas que a personalidade não tem conhecimento, mas é dele esse conhecimento, né? Aí continua aqui o Emílio. Além disso, o processo da manifestação em si mesmo representa considerável esforço da parte do espírito. Trabalho árduo e muitas vezes inglório, que ele aceita exclusivamente por amor aos que se acham da carne. Isto não é fácil, segundo Silvermark. Eis porque somente aqueles que amam vocês estão em condições de realizar esse esforço. Descobrimos no livro do Dr. Fodor observação praticamente idêntica, apenas expressa em palavras diferentes pelo professor Hodgson, e que se refere especificamente ao fenômeno da psicografia mediúnica. Vejam, olha aqui, outro que não é espírita. Os pensamentos que passam através da consciência
que controla a mão do médium tendem a ser escritos. E por isso, uma das dificuldades do processo consiste em evitar a expressão escrita de pensamentos que não são para serem incluídos na comunicação. Então, ele está dizendo aqui, quem é que controla a mão do médium? Os pensamentos que passam através da consciência que controla a mão tendem a ser escritos. Então, ele está querendo dizer o seguinte: o médium, quando está dando uma comunicação, o espírito está passando a informação para ele. Mas qual é a tendência do médium? Interferir na comunicação. Interferir na comunicação. Principalmente se o médium tivesse conhecimento. Ou então o médium, aparentemente, ele não tem esse conhecimento. A personalidade. Mas o espírito pode ter. Então vamos dizer o seguinte: o espírito quer passar uma informação científica, sobre questões do coração. Do coração. O médium é professor de francês. Não tem nada a ver com coração. Ele é médium. O espírito é o médico que quer falar sobre questões do coração. O médium é professor de francês. Mas vamos dizer que esse médium, ele, para receber a comunicação, ele entra em transe, não entra? O médium entra em transe, estado alterado de consciência. Quando as informações de medicina começam a chegar, vamos imaginar que esse professor de francês, em vida passada, foi um cardiologista. Ele tem o conhecimento científico. Como ele está no estado alterado de consciência, conforme o espírito vai passando a mensagem para ele pode tirar dele mesmo informações científicas daquele tema. E querer o quê? Mesclar com as informações que vêm do espírito. Contribuir, entendeu? Inconscientemente. Porque eu estou no estado alterado de consciência. Estou desdobrada. O corpo já não faz tanta pressão sobre mim. Então, aquelas informações que eu tenho arquivadas começam a sair com mais facilidade. Então, quando ele começa a falar de grande circulação de coração, essa lembrança, eu tenho esse conhecimento. Esse conhecimento que é fluido. Então, ele diz aqui, ó, os pensamentos que passam através da consciência, que controlam a mente, tendem a ser escritos. E por isso, uma das dificuldades do processo consiste em evitar a expressão escrita de pensamentos que não são para serem incluídos na comunicação. O espírito não quer aquela contribuição, mas o médium vai colocar. Nós não já ouvimos isso? Que não existe uma comunicação pura. Sempre o médium interfere. Melhor o médium que interfere menos. Né? O grau. A gente já também, acho que é no Pentateuco, fala, o melhor médium é aquele que consegue interferir menos na comunicação. Porque todos interferem. Por quê? Essa aqui, ó. Essa aqui. Passou na minha mente. Eu vou automaticamente interferir. Agora, o espírito, olha aí o duelo. Né? Aí ele diz que não basta, porém, uma boa sintonização entre o espírito e o médium, de vez que novas dificuldades são encontradas no que o espírito caracteriza como processo de transmitir o pensamento, a imagem, o símbolo, pois não usamos palavras em nosso mundo. Prossegue ele. Não pense pelo fato de você me ouvir falar
com facilidade através deste instrumento, é o Espírito falando. Não pense vocês, né, que me ouvirem falar com facilidade através do médium, que isso seja fácil. O Espírito está falando isso. Mesmo eu tenho de usar uma verdadeira multidão de fios, o fio está entre aspas, tá, gente? Para manter certo controle sobre o instrumento, sobre o médium. A qualquer momento, qualquer desses fios pode se romper, e lá se vai o meu poder de controle. Então, o Espírito está dizendo aqui que não é fácil para ele se comunicar através do médium. Ele tem que estar ali muito atento, controlando muito bem a comunicação para não deixar a coisa se perder. Porque se ele deu uma bobeada, ele perde o controle. E aí o médium vai interferir pouco mais. É isso que ele está dizendo. E está mostrando como é difícil. Né? Às vezes a gente vê doutor Vicenta, lógico que quando o médium já tem muitos anos de experiência, como o Chico, o Divaldo, o espírito não faz tanto esforço, né? Para controlar a comunicação. Que o médium já está, como diz o outro, dentro da forma. Então, diz aqui, muitos são os fatores que interferem no processo em prejuízo só do fluxo normal da comunicação. Então, muitos são os fatores que podem atrapalhar uma comunicação. Porque eu estou achando interessante isso, que a gente vê o médium dando comunicação, um Chico, a gente pensa, né? Nossa, que tranquilidade, né? Quando um médium, o Bruno Pereira psicografando, você pega uma obra psicográfica, é só, que não tem gente que fala, é só sentar e fazer assim, e escrever. Aí, mas o Espírito está falando que não é fácil, não é para o médium, é para o espírito enviar uma comunicação. Ele está mostrando aqui as dificuldades que eles, espíritos, encontram no processo de comunicação, ao enviar uma mensagem. Eles aqui, por isso tudo, escreveu Júlia, através do jornalista William Stead. Júlia é outro espírito, tá? Jornalista médium. Quando o experimento é a mesma, é o espírito, as extraordinárias dificuldades em enviar mensagem deste lado, fico admirada, não do tão pouco que conseguimos em nossas pesquisas, quando eu estava aí, com você, mas que tenhamos conseguido tanto. Ela se admira isso. Não, olha só o que ela disse aqui. Ela deu uma malhadinha, né? Ela disse aqui, ó. Fico admirada não do tão pouco que nós conseguimos em nossas pesquisas quando eu estava aí. Ela diz, eu não fico admirada pelo pouco que eu consegui de pesquisa quando eu estava encarnada, mas que tenhamos conseguido tanto. Isso porque a barreira está em vocês. Quem são os vocês? Os encarnados. Nas condições que vocês nos oferecem. Deu uma letra boa aqui. Então, ela diz aqui, ó. Fico admirado um pouco que eu consegui, que conseguimos, quando eu estava encarnada, nos estudos, das pesquisas. Não é isso que me admira. Mas que tenhamos conseguido tanto. Porque quando ela estava encarnada, ela era médium. Quando ela estava encarnada, ela era médium. Então ela diz, eu fico admirada da gente ter conseguido receber tanta mensagem, com tanta dificuldade que existe. Porque vocês oferecem poucas condições para a gente fazer o trabalho, vamos dizer assim, decente. O professor Islop, eminente pesquisador britânico, dizia seu falecido pai, através da médium, você me interrompe. O pai dele falando que eu não médium. O pai dele era espírito. Você me interrompe
Tenho de ir-me embora, porque minhas forças começam a esgotar-se e não sei mais o que estou fazendo. James, estou ficando mais fraco. Espera aí, até que eu volte. Então, o pai dele reclamando que o filho ficava interrompendo ele, porque ele estava dando uma comunicação, né? Através da média, e o filho devia querer ficar perguntando coisas, né? Pergunta isso para ele. Ou então vibrando, de outra forma, atrapalhando. Ele diz, você me interrompe, eu estou cansado. O espírito dizia isso. Aí ele diz, e no entanto, tais comunicações vinham através da senhora Piper, média experimentada, segura e de muitos recursos. Então, olha só, a médium não é qualquer uma. Então, o pai desse professor, quando tinha de se comunicar, ele tinha dificuldade. Essa senhora Piper era uma médium famosa. E mesmo assim, o espírito tinha dificuldade. Olha aqui. Quando se depreende desse e de inúmeros outros depoimentos, o espírito manifestante, a não ser os mais experimentados e de melhor nível evolutivo, não consegue evitar que a sua própria mente fique um pouco toldada ante o impacto causado pelo contato com a instrumentação orgânica do médium. Então, quando o espírito vem dar uma comunicação através do médium, é como se a mente dele ficasse um pouco, o próprio espírito ficasse com a mente embaçada. Como se o próprio espírito não conseguisse ter clareza do que ele quer dizer. Por causa do espírito? Por causa dele? Não. Por causa do médium. Então, o espírito, como ele diz aqui, a não ser que seja muito experimentado, ele, quando quer dar uma comunicação, muitas vezes ele não consegue ter clareza do próprio pensamento dele. Porque o médium não oferece boas condições. E que boas condições seriam essas? A atmosfera espiritual. A atmosfera espiritual do médium não está. Lembra que ele falou? Fumo, bebida, comida, desequilíbrio, pensando em outras coisas? Então, a atmosfera espiritual do médium, como o médium entra em contato com a atmosfera psíquica do espírito, isso, a atmosfera espiritual do médium atrapalha, embaça a mente do espírito. Entendeu? Por isso que muitas vezes a comunicação não fica muito clara. A pessoa diz assim: ah, esse espírito aqui falou umas coisas que não estão muito legais. A culpa não é do espírito, é do médium que não conseguiu filtrar. Isso Kardec não, Emmanuel fala sobre o Chico, naquele livro, O Consolador, sobre a questão das almas gêmeas. Ele diz: não era isso que eu queria dizer. Aí ele diz: o problema pode estar no médium, que não soube filtrar o que eu estava dizendo. Quem era o médium? Chico Xavier. Chico Xavier. Percebeu? Então, tanto que Emmanuel diz assim: se algum dia eu disser alguma coisa, ou aparecer no texto alguma coisa que eu disse que entra em choque com Kardec, fique com Kardec. Foi o que a Federação Espírita Brasileira fez. Quando veio aquela mensagem dos irmãos das almas gêmeas, que a Federação, naquela época, eu não sei hoje, mas naquela época, toda a obra que ia para a Federação, para ser publicada, havia um grupo na Federação que analisava a obra antes de publicar. Por isso que algumas obras levavam 2 anos, 5 anos até para ser publicada. Quando essa mensagem das almas gêmeas chegou na Federação, com o livro O Consolador, o pessoal da Federação falou assim: isso aqui está errado.
Aí eles pediram a Chico para entrar em contato com o Emmanuel e pedir para Emmanuel esclarecer a resposta que ele deu antes de publicar o livro. Aí o Chico entrou em contato com o Emmanuel e falou: Emmanuel, os homens lá da federação pediram para você esclarecer essa história de homogêneo aqui, que eles não estão concordando. Aí Emmanuel colocou aqui a mensagem, dizendo que não era aquilo que ele quis dizer. Não era aquilo. Até pediu para deixar, não tirar, mas colocar essa comunicação dele, tanto que está lá no final do livro. E aí ele falou no final: esse problema dessa interpretação equivocada pode ter sido causado pelo médium. O médium era Chico Xavier, que não soube filtrar o que Emmanuel falou. E colocou como ele, Chico, entendeu. Mas não era o que Emmanuel quis dizer. Perceberam? Uma coisa. Né? Então, diz aqui: o próprio Myers, espírito, a despeito da sua longa experiência com fenômenos psíquicos, quando ainda encarnado, e da importância de sua obra, queixa-se das dificuldades que experimentava ao ligar-se ao médium. Esse Maier agora é espírito, mas quando encarnado ele foi médium. Ele disse: quando eu era médium, encarnado, eu tinha muita dificuldade. Agora ele está desencarnado. Esteve excelente à sua disposição. Ele, Maias, quando estava encarnado, teve excelentes, né? É, esteve excelente à sua disposição. Então, eles aqui, manifestando-se certa vez por psicografia, através da senhora Roland, escreveu isto: algumas destas coisas estão chegando aí a vocês? Então, ele falava, passava a mensagem e depois perguntava: vocês estão conseguindo pegar o que eu estou falando? Olha só. Então, manifestando certa vez por psicografia, através da senhora Roland, que era médium, escreveu isso: algumas dessas coisas estão chegando aí a vocês? Ou alguém? Ou estou apenas me lamentando como vento, sem palavras, sem ouvido? Então, o próprio Espírito mandava a mensagem através dos médios, e depois ele mandava outras comunicações, dizendo assim: gente, vocês estão entendendo a mensagem que eu mandei para vocês através da médium? Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo? O que eu estou falando está ficando para lá porque ninguém está entendendo nada. Então, veja só. Ele mandava uma mensagem, tipo assim, né? Você manda uma mensagem do Zap, depois você manda outra dizendo assim: gente, vocês entenderam o que eu falei na mensagem acima? Ele fazia isso, para confirmar que o que a pessoa fala, se a resposta da pessoa estava em acordo com o que ele disse. Que às vezes eles mandavam uma mensagem e o pessoal interpretava errado. Então ele mandava a mensagem e perguntava: cara, vocês estão entenderam o que eu falei? Entenderam o que ela publicou? Conseguiram entender o que ela publicou? Ou eu estou falando aqui e a minha palavra não está chegando de forma correta até vocês? Isso é bem interessante para a gente perceber a preocupação que os bons espíritos têm com o que eles enviam para a gente. Imagina Emmanuel, João e outros espíritos, quando mandam mensagens, ensinamentos para a gente, a preocupação deles em saber se o que eles estão falando está sendo verdadeiramente publicado, como eles falaram. Aí dá para entender agora Leon Denis. Por que ele não faz isso? A preocupação de que a mensagem dele não seja bem entendida ou chegue de forma incorreta. Se ele não conseguir um médium que tenha afinidade com ele. Porque pode acontecer. Então, eu vou parar por aqui, e eu achei isso bem interessante, né? Para a gente perceber como a coisa é complexa,
né? Do ponto de vista dos espíritos, como a coisa é complexa, como os espíritos se preocupam, os bons espíritos, porque espíritos que não estão nem aí, vocês acham que eles vão se preocupar se o médio está filtrando bem ou não está filtrando? Lembra do beletrista? Ele queria mandar, queria publicar um romance, queria botar aquela história, né, de muita lágrima, muito sangue, aquele romance. É isso. Se ia passar algum ensinamento ou se não ia, estava pouco ligando. A médium que deu uma, embarreirou ele. Disse: não, não, não. O objetivo da publicação espírita é o quê? Esclarecer, consolar e instruir. Porque essas historinhas aí que você vai contar para mim, você encontra em qualquer revista, jornal, não seja, não encontra? Essas tragédias do dia a dia. Vai no Facebook, está cheio de tragédia do dia a dia. Cheio. Não é esse o objetivo do livro espírita. Não é contar a tragédia do dia a dia. É educar, esclarecer, consolar. Então, um espírito que se preocupa em saber se se o que ele está passando está sendo bem recebido e entendido, é muito grande. Mas isso são os espíritos bons, responsáveis. Não são todos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que às vezes a gente compra para ler de livros que vêm aqui, ó, espíritas. Porque às vezes o espírito está mandando mensagem, não está nem aí preocupado se você vai receber uma informação equivocada e se isso pode levar você a se prejudicar no futuro. Está nem aí. Ele quer colocar a mensagem. Veja o que o beletrista propôs a Ivone, né? Ele chegou a propor a Ivone: não precisa nem botar meu nome. Assina você, como se a obra fosse sua, vende, ganha dinheiro e fica rica. Ele propôs isso a ela. Já pensou se ela aceita? Estava obsidiada. Estava obsidiada. Né? Então, e detalhe, hein? Charles e Dr. Bezerra não interviram. Ela ainda perguntou para eles: mas por que que o senhor não me deu alerta? Porque eu tinha cortado até ele antes. Ele disse: por quê? Você já não tem conhecimento suficiente para saber o que é certo e o que é errado? Ainda disse para ela. Ela é verdade, é verdade. Então ela tomou a decisão porque ela sabia que eles não aprovariam, mas eles não disseram isso para ela. E ele disse: não, não vamos dizer, para que eu vou te falar sobre aquilo que você já sabe na questão moral? Então, eu achei muito interessante isso, para a gente ver que não é tão simples para o doutor Bezerra, para o Padre Filomeno Miranda, para a Joana de Ângeles, mandar suas mensagens, seus ensinos para a gente. Ó, eles suam. Tá? Por quê? Porque nós não oferecemos para eles sempre boas condições. Então, ao mesmo tempo que é meio triste, né? Então a gente tem que procurar melhorar um pouquinho mais. Gente, semana que vem, é dia 28, a gente vai começar aqui com o Geraldinho Camis. Maia teve oportunidade e o Emílio vai continuar trazendo isso para a gente, para que o médium conheça bem como funciona o trabalho dele e o trabalho dos espíritos. Então, isso é muito importante para a gente conhecer. Pode parecer para alguns meio chato, mas é conhecimento. Até porque a gente começa a valorizar um pouco mais o trabalho dos espíritos, né? Começa a valorizar um pouco mais o esforço deles e a misericórdia, porque eles fazem isso para nos ajudar. E às vezes a gente, ó, não dá nem atenção. E a gente tem que ver o quanto esses espíritos trabalham em prol da humanidade. Como eles trabalham. E o trabalho deles não é simples. É um trabalho de muito amor, que às vezes os médios
não se preparam adequadamente e não reconhecem esse esforço que eles fazem. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus por esse alerta, né? Essas observações, esses ensinamentos que nós precisamos para valorizar um pouco mais esses irmãos que trabalham tanto para nos ajudar. E a gente, às vezes, até o próprio mestre, né? A gente, às vezes, não dá o valor do esforço que foi espírito puro como ele vir à Terra. Como foi difícil, né? Então, a gente valorizar e agradecer a misericórdia divina, porque essa é uma prova da misericórdia divina para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Denise, vamos dar